Olá meus amigos, minhas amigas, é sempre uma satisfação estar aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um decreto estadual que saiu aqui no estado da Paraíba, número 41086. Muito importante esse decreto, impacta aí nas relações comerciais, impacta aí na atividade das empresas e isso com certeza mexe com todo mundo, mexe com quem é consumidor e mexe com quem é também empresário. E aí a gente está num momento agora que precisa entender melhor sobre isso e o propósito desse vídeo é justamente esse, é trazer aqui pontos relevantes e o que está nas entrelinhas desse decreto, né? A gente precisa entender. Lógico, existem outros decretos que também estão sendo aplicados nos municípios, mas o que nós vamos nos ater hoje aqui é o decreto estadual, tá? Então nós faremos um novo vídeo também falando sobre o decreto aqui de João Pessoa, o decreto de Campina Grande e outros mais. E aí eu já me coloco à disposição daqueles que não estão no estado da Paraíba, aqueles que não são daqui de João Pessoa, que de repente tiver uma dúvida, saiu um decreto no meu estado, saiu um decreto na minha cidade, preciso entender o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer. Bom, todos vocês são muito bem-vindos, as dúvidas serão bem-vindas, manda pra gente o texto, a gente vai dar uma olhada com o maior carinho, sempre com o intuito de ajudá-los e vai tentar esclarecer as dúvidas que tiverem. Então, pessoal, para iniciar, eu não poderia iniciar de forma diferente, eu não poderia iniciar sem fazer algumas considerações a respeito do momento que nós estamos vivendo e dizer que é muito triste. Infelizmente, estamos todos nós aí ansiosos, no afã de conseguir ser vacinados, de ver nossos parentes, nossos amigos, nossas pessoas queridas sendo vacinadas. Mas nos parece que cada vez mais difícil, um entrave, uma dificuldade, algo que acontece no cenário local, nacional, mundial e que vai travando essa circunstância. E aí um colega, vou poupar o nome do colega, mas ele fez um comentário que me pareceu muito pertinente e aqueles que tiverem mais ou menos a minha idade vão lembrar do desenho Caverna do Dragão, que era um desenho animado que passava na TV aberta, não pode mais dizer nome de emissora, senão estaria fazendo propaganda gratuita aqui para alguém, mas passava na TV aberta e esse desenho animado, em síntese, era o seguinte, era um grupo de crianças que estavam num parque de diversões e de repente eles eram enviados para uma outra dimensão, para um mundo paralelo, e ali eles ficavam presos e toda a trama passa ali naquele... E tinha um mestre dos magos, alguns de vocês aí já devem ter visto os memes envolvendo o mestre dos magos, que não permitia ou que orientava, dava algumas recomendações, dizia, olha, faz tal coisa que o caminho de casa está ali, a saída para esse mundo está ali. E sempre acontecia alguma coisa, sempre acontecia algo diferente e eles nunca conseguiam sair. Bom, quando esse amigo meu fez esse comentário, eu fui atrás de saber, afinal de contas, o que é que tinha acontecido com a Caverna do Dragão. E eu descobri que, de fato, tem um episódio final. O final é positivo, não vou dar spoiler aqui. O final é positivo, vale a pena, é surpreendente, inclusive, e me deixou cheio de esperança. Por quê? Até o exemplo que esse colega nosso deu teve um final feliz, então eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, se Deus quiser, nós também vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair desse mundo paralelo e vamos voltar a ter a nossa atividade normal, poder abraçar, poder beijar quem a gente ama e estar perto dos nossos parentes. Tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Mas, enquanto isso não acontece, precisamos trabalhar dentro do que está acontecendo, dentro da regra do jogo. Precisamos entender tudo o que está acontecendo e, diante das possibilidades que nós temos, aí a gente precisa, de fato, agir com estratégia, com conhecimento, e é esse conhecimento aqui que a gente vai passar para vocês hoje, relacionado a esse decreto. Tá bom, pessoal? Então, com relação ao primeiro ponto, e aí já me anima muito essa circunstância, a gente vai falar um pouco sobre a vigência do decreto. Bom, essas normas restritivas, tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, tem data para começar e para terminar. Então vamos ficar felizes em saber que essas regras vão se aplicar de hoje é a data que nós estamos gravando, dia 11 de março de 2021, até o dia 26 de março. Então nós temos aí esse período de 15 dias, aonde, ao final dele, esse decreto para de valer, mas poderá ser editado um novo decreto. A alegria que nós temos aqui, daqui a 15 dias no máximo, nós teremos a revisão de tudo aquilo que está sendo colocado aqui para a gente. E aí a gente vai ter motivos para se alegrar, se Deus quiser isso vai acontecer,
as normas sejam flexibilizadas e a gente possa voltar a ter a nossa vida um pouco mais perto daquilo que a gente conhece como normal. Então, pessoal, o fim, pelo menos para as regras do decreto, a gente já tem data e seria o dia 26, tá? E aí, o que é que esse decreto tem trazido e onde é que a gente precisa se pautar? Bom, pessoal, uma das coisas que para a gente não é tanta novidade, mas que algumas pessoas não conseguem compreender exatamente do que se trata, é o toque de recolher. O que é o toque de recolher? O toque de recolher é a proibição de circulação de pessoas num determinado horário. Então, quando eu falo proibição de circulação de pessoas, é proibição. É não circular, é evitar o trânsito desnecessário. E aqui no estado da Paraíba, para todos os municípios que estão com bandeira vermelha ou laranja, todos os municípios, que diga-se de passagem, são 90% dos municípios da Paraíba. Essas regras valem para todos vocês. E o toque de recolher vale para todos vocês, que é a proibição de circulação a partir das 22 horas, ou seja, a partir das 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então você não deve circular. Mas, Ramon, tem exceção para isso? Porque, por exemplo, eu sou motorista de ônibus, eu trabalho até as 22 horas. No decreto estadual, não, mas se você trabalha em João Pessoa, o decreto é claro e vai trazer lá uma particularidade. Eu peço a vocês, meus amigos, a liberdade para fazer de vez em quando esse paralelo com o decreto de João Pessoa. Não é objeto aqui do nosso debate, mas é importante porque acaba afetando diretamente aqui o município de João Pessoa e boa parte das pessoas podem estar com essa curiosidade. Então, nesse sentido, no município de João Pessoa nós teremos, sim, a possibilidade. A pessoa vai trabalhar, o motorista de ônibus, por exemplo, vai trabalhar até as 22 horas e vai ter o seu deslocamento até as 23 horas para casa, sem problema algum. Fora essas pessoas, Ramon, que estejam circulando por trabalho, por necessidade, eu preciso correr até uma farmácia, um ambiente de saúde. Fora essas pessoas, existe alguma exceção? Não. Você, apenas em casos de fato essenciais, urgentes, você se desloque. Então você pode estar indo numa farmácia, você pode estar indo num hospital, você pode estar indo, voltando do trabalho em uma situação como essa. Fora isso, não. Há uma proibição de circulação e você deve estar recolhido no seu ambiente doméstico, seja na sua casa, no seu apartamento, na sua casa de praia, onde for, mas você não deve estar circulando. Mas aí, assim, acredito que uma das principais dúvidas que paira a respeito de tudo isso envolve um setor muito grande, né, que é o setor de bares e restaurantes. Esses bares e restaurantes eles foram afetados de forma até contraditória entre os dois decretos. Mais uma vez eu peço a liberdade para falar comparando com o decreto de João Pessoa. Por quê? Os bares e restaurantes eles podem funcionar normalmente, vendendo para consumo no local, desde que respeitados as regras de distanciamento social, os protocolos de segurança, eles podem vender normalmente das 6 da manhã até as 16 horas, ou seja, até as 4 da tarde. Após esse horário, eles só podem vender por meio de delivery, ou seja, que ele vai vender pelo aplicativo, pelo telefone, vai fazer a entrega, ou pelo takeaway, ou seja, você compra e vai buscar lá no restaurante, você consumidor compra, vai buscar no restaurante e volta para sua casa. Mas não consome nada no local, tá? E aí, nesse sentido, o que é que vai acontecer? Se você tem essa proibição, é lógico que para consumo no local, eu não posso também bebida alcoólica. Eu não posso nada, nem comida, nem bebida de nenhuma natureza, nem muito menos bebida alcoólica. Então, esses restaurantes que estão no decreto estadual, eles vão ser obrigados a encerrar suas atividades presenciais às 16 horas. Mas essa regra se aplica a todo mundo? Em restaurantes, sim. Inclusive aqueles que estejam em shopping center. Isso é o que o decreto estadual diz. Mas espera aí, Ramon, inclusive os de shopping, mas isso se aplica então a toda a praça de alimentação? Não, há uma contradição aí, há uma regra que causou de fato uma certa perplexidade nesse sentido. Restaurante fecha às 16, a partir dali só pode vender por delivery ou para que o cliente, o consumidor vá buscar lá. Mas as lanchonetes, as sorveterias, todos que estão ali na praça da alimentação, não, eles podem continuar vendendo.
Isso é o que diz o decreto estadual, vale para todo o estado. Porém, em João Pessoa, o decreto determina que no município de João Pessoa, os restaurantes, inclusive os de shopping center, possam funcionar até as 21 horas, normalmente com todas as outras lojas do shopping, do estabelecimento. Porém, tem uma vírgula. Não poderá comercializar ou não poderá ser consumido no seu estabelecimento bebidas alcoólicas a partir das 16 horas. Então, o que é que isso afeta de forma direta? Aquele happy hour que o pessoal faz, aquele momento de descontração no final do expediente, aquilo dali, de fato, acaba prejudicado. Então, para essa finalidade, a gente tem que entender. O decreto estadual, ele vai dizer até as 4 horas da tarde, inclusive shopping center. O decreto municipal em João Pessoa, não. Ele diz, podem os restaurantes de shopping centers, centros comerciais, funcionarem até as 21 horas. Além disso, pessoal, eu tenho também outros estabelecimentos que também comercializam, que também são restaurantes e estão em outros tipos de ambientes, como os hotéis, os albergues e etc. Eles podem sim comercializar bebidas e comidas, inclusive alcoólicas, porque o estabelecimento, os decretos não falam nada sobre isso, e eles vão ter a possibilidade de comercializar para os seus hóspedes e apenas para tal. Então eles não podem comercializar para fora. Se for para atender tão somente aos seus hóspedes, ele vai poder sim comercializar, não vai se aplicar essa restrição. Mas como é que ficou o comércio em geral? Não estamos falando mais de bares e restaurantes. O comércio em geral, o que é que aconteceu com eles? Bom, o comércio em geral vai seguir uma outra regra. Qual é essa outra regra? Ele vai funcionar das 9 às 17 horas e ele deve prezar por todo o respeito às normas de segurança, de saúde e de distanciamento social. Ou seja, o uso de máscara é obrigatório, distanciamento dentro do estabelecimento, redução de 50% da capacidade de atendimento, e isso é obrigatório, ele tem que fazer isso, ele tem que observar essa situação. Dentro disso, o que é que acontece? Há uma proibição sim de funcionamento desses estabelecimentos fora desses horários, que seria compreendido das 9 às 17 horas. Mas espera aí, se eu faço essa alteração, automaticamente eu posso estar reduzindo a carga horária de trabalho dos meus empregados. E vejam só, pessoal, o decreto estadual, ele não alterou e nem poderia alterar as relações de trabalho, os contratos de trabalho. Ele não tem força porque ele não tem competência legislativa para mexer nas relações de trabalho. Então, o que é que ele faz? Ele pode delimitar o funcionamento, sim, das empresas, ele tem competência para isso, porém, as relações de trabalho precisam ser analisadas por vocês. Você, empresário, você, empregado, precisa observar isso. Por quê? Caso não seja analisado, você vai ter perda efetiva daquela força de trabalho por um determinado momento. Então, se o funcionário trabalhava 8 horas por dia, pode ser que ele passe a trabalhar 7 e a empresa vai estar realmente em um prejuízo ainda maior. Ou o empregado pode estar tendo algum tipo de prejuízo. Nesse sentido, o que é que a gente recomenda? Analise a documentação, analise os contratos, senta com o teu advogado, faz uma análise bastante acurada daquilo que você tem de necessidade dentro da empresa, veja as possibilidades que existem, inclusive na tua convenção coletiva, para, por exemplo, complementação da jornada por meio de home office. É possível. Vai ter uma parte do funcionamento do trabalho, do desenvolvimento do trabalho presencial, e uma outra parte vai ser feita em home office. Se a tua empresa comporta, se a tua atividade comporta isso, não há proibição. Apenas tem que ser regulamentado isso, regularizado isso, junto ao empregado. Principalmente se na convenção coletiva houver algum permissivo para isso. Eu também tenho a possibilidade de banco de horas. Também tenho essa possibilidade desse ajuste. De repente eu posso encurtar o intervalo intra-jornada, aquele intervalo de descanso e almoço. De repente eu tenho 2 horas na minha empresa e eu vou reduzir esse horário para meia hora. É possível? Sim, se houver previsão na convenção coletiva, eu posso sim. E se não houver, posso pensar aí no ajuste entre as partes de reduzir para 1 hora nesse momento,
para que o empregado ele saia 1 hora mais cedo, ele acaba compensando 1 hora de almoço. E eu tenho essas possibilidades, essa flexibilização. Então vamos pensar nas possibilidades de organização interna da empresa para que os danos sejam minimizados. Com relação aos shopping centers, a gente já comentou aqui que o seu funcionamento vai ser das 10 às 21 horas, então ele vai ter compreendido aquele horário de funcionamento, o que acaba não alterando muito o horário do shopping, porque normalmente é de 10, realmente a boa parte dos shoppings abrem às 10 e vão ali até às 22 horas, então o impacto acaba não sendo tão grande assim, mas a gente vai ter um reflexo aí na reorganização interna para que esses funcionários possam executar suas atividades da melhor forma, tá? Lembrando que os restaurantes, no decreto estadual, fica determinado nos shopping centers, inclusive, que eles encerrariam às 16 horas, tá? Pois é, pessoal, então nós temos outros estabelecimentos que precisam ter algumas ressalvas com relação aos critérios, os horários para que eles possam funcionar. E quais são eles? Salões de beleza, barbearias e similares. O que é que a lei determina? O que é que o decreto determina? Que eles podem funcionar até às 17 horas. Tá? Então eles podem funcionar das 9 às 17, seguindo aquele mesmo regramento dos serviços em geral. Ah, Ramon, mas então o que é que muda? Bom, o que é que muda é que eles precisam fazer por agendamento o seu atendimento. Eles têm que evitar a aglomeração. Ah, mas se de repente chegaram 3, 4, 5, 8 clientes lá e de repente aglomerou justamente na hora da fiscalização. Esse é o ponto crucial. A organização do estabelecimento precisa observar isso, precisa evitar essa aglomeração, precisa fazer com que o estabelecimento funcione respeitando as regras. Então ele vai ter sim que controlar isso, ele vai ter sim que fazer esse agendamento, tá? As academias, sejam elas em shopping center ou não, assim como as escolinhas que prestam serviços de atividade física para crianças e adolescentes, também podem funcionar até as 21 horas, também observando essa questão relacionada ao controle, né, de aglomeração, de atividades. As academias devem observar ali o controle de capacidade máxima de 50%, entre outras circunstâncias. Com relação às creches e outras empresas que recebem crianças para que os pais possam trabalhar, o decreto ele disse apenas que não seguem ao horário regulamentar. Então não estão abrangidos por aquele horário regulamentar, o que deixa uma margem maior de realização do seu funcionamento. Porém, naturalmente, eles precisam observar todos aqueles critérios de distanciamento, de segurança, de respeito aos protocolos de higiene, para que possibilite aos pais deixar lá suas crianças com a maior segurança possível, tá? Além disso, os hotéis e pousadas seguem a mesma ideia, então não teria como evitar o funcionamento de hotéis, pousadas, fora do horário, estabelecer um horário de abertura, de funcionamento, não teria como, né, porque o fim a que se destina é de fato albergar, é de fato acolher pessoas que estão precisando ali naquele momento, então é essencial, então eles entenderam como essa essencialidade e aí não limitaram, mas logicamente precisa fazer com que aquele funcionamento seja observado com todos os critérios também de segurança, tá? Além disso, pessoal, a gente ainda tem 2 pontos importantes. Quem trabalha em call center, né, aqueles centros de atendimento, de ligações, aquelas pessoas que recebem nossas queixas e também existe um outro grupo que ligam para fazer convites para participar de receber cartões de crédito, muitas promoções. Essa turma que a gente sabe que trabalha incessantemente, né? Então essa turma também teve a sua regulamentação específica. Então tem uma regulamentação específica no decreto 4010, que foi do ano passado. Então desde que eles observem todo aquele regramento lá de segurança e de distanciamento, eles também podem funcionar, tá? E por fim, a indústria, que também foi autorizada a funcionar, então também tem que seguir os seus critérios de segurança, que também já estão estabelecidos. Inclusive a indústria, ela foi uma das primeiras, as organizações de indústria, o Sistema S,
a CNI se preocuparam muito e foram realmente, empunharam a bandeira já no ano passado para que fosse feito um plano de contingência, um programa de contingência, onde pudesse demonstrar que atende a todos os critérios, que atende a todas as necessidades, para que continuem o seu funcionamento. Então isso foi observado e está sendo respeitado, mais uma vez, desde que cumpram todo esse regramento. Além disso, a gente ainda teria algumas considerações, como por exemplo, as igrejas, seja ela de qualquer culto, né? Então as missas, os cultos de qualquer religião, a partir de então, ficam suspensos. Tá? O decreto determina que ficam suspensos, não pode haver qualquer tipo de aglomeração. No entanto, os templos e as igrejas podem continuar abertos para atender a pessoas que precisam de um atendimento social, que precisam de um atendimento espiritual. Então essas pessoas poderão buscar as suas igrejas, elas podem continuar funcionando, desde que não haja aglomeração. Tá? Então, para essa finalidade, a igreja pode continuar funcionando sim, não vai haver qualquer restrição. Ainda a questão que a gente precisa fazer aqui, eu vou fazer uma menção bem rápida, envolvendo as escolas. Com relação às escolas públicas, todas continuam no ensino remoto. Foi suspensa a retomada da previsão que tinha das aulas presenciais. Então, toda ela, de ponta a ponta, continua com o ensino remoto. Nas escolas privadas, essas escolas privadas, elas vão ter duas modalidades. Pode ser o regime híbrido, que é aquele que tem tanto parte presencial como parte remota, né, aplicadas ao ensino infantil e ao ensino fundamental. E para o ensino médio e superior, aí é o ensino remoto obrigatório. Então isso, com relação às escolas, é isso. Eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, mas eu queria deixar aqui o registro. E aí vem um ponto alto relacionado aos finais de semana. O que é que vai acontecer nos finais de semana? Pessoal, nos finais de semana, apenas aquilo que foi considerado essencial. Eu vou pontuar de forma muito rápida, mas vou fazer algumas ressalvas que pode ser importante para o seu negócio, que pode ser importante para a sua atividade ou para o seu consumo. Por que não? Para o seu consumo. Né? Então, estabelecimentos de saúde, como estabelecimentos médicos, hospitalares, clínicas, farmácias, centros de vacinação, todos eles estão autorizados, podem funcionar no final de semana, inclusive algumas clínicas e hospitais veterinários. Opa, primeira ressalva, clínicas e hospitais veterinários, eu não mencionei aqui e o decreto não mencionou, por isso eu não mencionei, pet shops. Então os pet shops não estão incluídos nessa relação, apenas clínicas e hospitais veterinários. Então a gente precisa estar atento a esse detalhe porque faz toda a diferença. Os postos de combustíveis também, naturalmente, podem funcionar nos finais de semana, assim como os serviços de água e gás, também os fornecimentos de água e gás, assim como a comercialização para preparo em casa de alimentos. Como assim, Ramon? Preparo em casa de alimentos? Entenda, não pode bar, restaurante, lanchonete. O que é que pode? Supermercado, hipermercado, açougue, peixaria, padaria, desde que não haja consumo de nada no local. Como assim? Não há consumo de nenhuma natureza, nem de alimento, nem de bebida não alcoólica, nem de bebida alcoólica, nem de nada. Não pode haver consumo nesses locais. E isso envolve, inclusive, aquela conveniência que tem no posto de combustível. O posto vai estar funcionando, a conveniência vai estar funcionando, mas não pode lanchar, não pode se alimentar, não pode beber no posto de gasolina. Tá bom? Infelizmente, a gente tem que mencionar e pontuar que os serviços de cemitério, serviços funerários também precisam funcionar, são essenciais. Os serviços de call center, ou seja, os atendimentos, né, continuam ligando e recebendo ligações, continuam funcionando naturalmente nos finais de semana. Na verdade, continuam autorizados a funcionar. Todos esses que eu estou falando aqui permanecem autorizados a funcionar. Tá? Nenhum tem a obrigatoriedade de funcionar. Mas os serviços de manutenção, como por exemplo, manutenção de ar-condicionado, manutenção de escada rolante, manutenção de elevadores e outros equipamentos em geral, podem continuar funcionando no final de semana? Podem. Imagine você, de repente, ficar preso no elevador e dizer que só vai poder vir alguém lhe resgatar, isso sendo num sábado de manhã, só na segunda-feira por conta do decreto. Não seria nada agradável, mas aí
de fato, houve essa preocupação do decreto em deixar claro que esses serviços podem funcionar. Além também dos serviços de saneamento, pelas mesmas razões. Saneamento, energia elétrica, telecomunicações, internet. Vejam só, essa função de ficar em atendimento, de possibilitar o atendimento, não é para comercializar, não é para vender, não é para estar buscando ampliar a sua carteira de clientes. É para dar suporte justamente em situações essenciais. Então, tem que se haver um bom senso no sentido de pensar qual é a razão. Saneamento, de repente teve alguma terceirizada da empresa de água e esgoto do estado, ela vai ser acionada para resolver algum vazamento, alguma coisa do sentido. A empresa de energia elétrica, a mesma coisa, telecomunicações da mesma forma, ficar sem comunicação não tem como, e no mesmo sentido vai a internet. Bom, além disso, assistência social, para dar suporte àquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então pessoas que estejam em situação de rua, pessoas que estejam em situações de risco. Então essa vulnerabilidade a gente sabe é da urgência e temos maior respeito a essas circunstâncias. Então sabemos que é preciso que o assistente social esteja à disposição e permanece autorizado esse serviço. Ainda a imprensa precisa estar noticiando, precisa estar observando, passando essas informações de tudo que está acontecendo. É um serviço que nós temos maior carinho, maior respeito e sabemos que é essencial, não tem como a gente entender como não sendo essencial. Empresas de terceirização de mão de obra, então as empresas que prestam serviço de segurança, vigilância, limpeza, entre outras, porque hoje a gente sabe que o nosso serviço de mão de obra ele permite a terceirização inclusive de atividades fins, né? Então a gente tem que entender ali qual é o intuito dessa norma, mas compreendendo que é empresas de terceirização, como o decreto não limitou, a gente não tem como dizer que é apenas para serviços gerais, por exemplo. Não, o decreto falou empresas de terceirização de mão de obra, então está autorizado. E também fala em feiras livres, tá? Então, desde que se atenda aos critérios de segurança e as regulamentações que tem aí da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária. O decreto estadual, em síntese, é muito fácil de compreender quando você entende qual é a razão dele ter estabelecido aquelas regras. E caso você fique com alguma dúvida, caso você necessite ainda de alguma informação complementar, se você quer fazer um comparativo com o decreto daqui de João Pessoa, de Campina Grande, de Patos ou de qualquer outro município ou até mesmo de outro estado, fique à vontade, entre em contato com a gente, manda pra gente essa pergunta, manda aqui abaixo. Se você estiver assistindo aqui no IGTV, manda um comentário pra gente. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários, teremos a maior alegria de responder a vocês, tá? Todas as informações, eu também vou colocar os links aqui de onde foi que nós buscamos as informações, para que vocês possam estar bem servidos e saber exatamente o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode. Gravamos esse vídeo hoje, no dia 11 de março, justamente pela urgência de que esse decreto entrou em vigor hoje, na data de hoje, e a gente queria que todos vocês estivessem muito por dentro de tudo aquilo que está acontecendo e quais são as limitações. Eu deixo aqui o meu mais sincero abraço, votos de que essa pandemia passe o quanto antes, para que a gente possa voltar a falar de assuntos bem mais agradáveis do que simplesmente essas questões envolvendo saúde, restrições de circulação, entre outras coisas. O meu grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.